Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Irmãos, nesse instante estarei trazendo a palavra em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E antes, irmãos, de eu trazer essa palavra aqui, eu peço para vocês, já vão deixando, irmãos, deixa o seu like para mim aí, irmãos. Compartilhe esse vídeo. Já acione o sininho das notificações e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito no canal, você que vai ouvir esse vídeo pela primeira vez. E compartilhe, irmãos, esse vídeo, envia para mais pessoas e deixa o like para mim aí para que o YouTube possa entender que o que eu estou trazendo aqui para vocês é importante, tem relevância, aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas, a fim de que esse canal venha crescer, para que eu possa estar sempre aqui trazendo algo para vocês, visto que eu venho aqui não por minha vontade, mas pela missão, pela missão que eu tenho com Deus, o compromisso que eu tenho com Deus, de ter sido escolhida para esta grande missão, irmãos. Esta é a grande realidade, irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui com a ajuda de Deus, sem demora. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E tendo o mar, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia, Jesus. Essa palavra está bem clara, irmão. Essa palavra não tem nem que... Sabe? Essa palavra é completa. Essa palavra não tem nem necessidade de... Santo Deus. Juízo final, irmãos. O juízo final está bem claro. Está bem claro, o juízo final. Olha, irmãos, nós estamos vendo nesses últimos dias que não temos mais nada a fazer, a não ser continuar enviando a palavra de Deus, a não ser continuar pregoando a palavra de Deus, a não ser continuar dizendo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nesses últimos dias, irmãos, a palavra que virá na boca dos servos de Deus, na boca daqueles enviados de Deus, é uma palavra que todos entendem, todos estão compreendendo, todos já sabem qual é esta palavra, é a vinda do Filho de Deus, é a vinda do Filho do Homem, não tem mais nada a falar, não tem nem mais palavra a pregoar aqui, a no seu juízo final. Nós estamos no final de todas as coisas. Nós estamos no finalzinho de tudo. O Senhor está voltando, irmãos. Não temos que enfeitar a palavra, não temos que deixar a palavra bonitinha, não temos que trazer aqui, se esforçar para trazer para vocês alguma palavra persuasiva. Não temos aqui palavra para trazer de sabedoria humana. Não temos aqui que trazer, vou enfeitar o que eu vou dizer, eu vou enviar para as pessoas aqui, eu vou enviar para os servos de Deus, eu vou enviar para aqueles que ainda vão pela primeira vez ver essa palavra aqui, mas eu vou enfeitar, eu vou deixá-la colorida. Não, isso não existe, irmãos. A palavra é uma só, o Senhor está voltando, Jesus está voltando, aquele que é limpo, limpe-se ainda, aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que ainda não correu para os braços do Senhor, faça isso agora que ainda o tempo é oportuno. Faça isso agora que ainda dá tempo. Arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado a vinda do Filho do Homem. Arrependei-vos, arrependei-vos que o Senhor Jesus está
as portas. Arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra aqui é arrependimento. Eu não vou ficar aqui enfeitando palavras, não vou ficar aqui tentando manipular ninguém, tentando falar coisas que não existem, tentando falar coisas bonitas, tentando falar coisas aqui que não convém. Não, vamos falar a realidade da revelação do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Aquele que está firme com o Senhor, continua firme. Aquele que busca o Senhor de madrugada, continua buscando. Aquele que crê no poder de Deus, continua crendo. Aquele que apregou a palavra, continua apregoando a palavra. Porque o Senhor diz bem claro, que estarão dois numa cama, será levado um e deixado o outro. Estarão duas mulheres no moinho, será levada uma e deixada outra. Estarei dois no caminho, será levado um e deixado o outro. Então, irmãos, nós não temos mais que ficar perdendo tempo, sem saber o que fazer. Eu vou ter que programar, porque eu vou ter que enfeitar palavras, eu vou ter que deixar palavras bonitas, eu vou ter que enfeitar as palavras, ver se a palavra que vai para os irmãos é uma palavra colorida, brilhante, ou a palavra para enfeitar. Não, aqui não tem enfeite nenhum. Aqui a palavra que o Espírito Santo de Deus me traz, pelo menos nesse momento, é essa. Consertai as tuas veredas, consertai as tuas veredas. Vós que é limpo, limpe-se ainda. Vós que estáis sujo, não tem outra maneira. A não ser que você venha para Cristo. A não ser que você venha para o Senhor. A palavra é bem clara, irmãos. O juízo final. Vamos permanecer firme. Vamos continuar caminhando, porque é a única maneira, irmãos, de nós alcançarmos a vida eterna e permanecermos fiéis. Aleluia, Jesus. Permanecer fiel ao nosso Deus, servir a Ele em espírito e em verdade. Essa é a única realidade, irmão, que trazemos aqui nesse instante, porque o Senhor diz: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não temos coisas para dizer aqui, irmãos. Às vezes a gente traz uma palavra que abrange mais, ou às vezes a gente traz uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus só quer dizer assim: eis que o Senhor Jesus está voltando. Eis que o Senhor Jesus está às portas. A humanidade está aí, não querem saber de Deus, não querem saber de vir para o Senhor, não querem saber de arrepender dos seus pecados, porque é bem claro, irmãos, aqui em Apocalipse, o Senhor diz aqui, irmãos, o Senhor diz aqui em Apocalipse, aleluia, Jesus, não temos que contar outra coisa aqui, contar historinha aqui para agradar ninguém, não temos que aqui passar a mão na cabeça de ninguém, não temos, irmãos, que fazer nada disso. Temos que dizer assim, não temos que ficar adorando o templo, idolatrando o templo, porque nós somos a igreja de Cristo. Não temos que estar aí desfazendo de outros irmãos, dizendo, não são meus irmãos, se são fiéis a Deus, são nossos irmãos. Congrega em outra igreja, em outra denominação, congrega em outro templo, se são fiéis, são meus irmãos.
Se fazem o que eu faço, são meus irmãos. Se fazem o que eu faço, eu procuro entrar no reino de Deus, e eles procuram entrar no reino de Deus, são meus irmãos. Porque o Senhor diz, irmãos, bem claro, aqui no versículo 15, irmãos, aqui no capítulo 22, aqui no versículo 15, o Senhor deixa bem claro aqui. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que prostituem, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vocês testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Tá vendo aqui, irmãos? Aquele que tirar, irmãos, as palavras da profecia deste livro. Aqueles, irmãos, que tirar a palavra aqui da profecia desse livro. Aleluia, Jesus. Ou acrescentar o que não tem, irmãos. Se eu for acrescentar aqui o que não tem nesse livro, eu vou dizer que o Senhor ama o pecado, que o Senhor ama a prostituição, o Senhor ama o adultério, o Senhor ama aquele que ama e comete a mentira, o Senhor ama os homicidas, os fornicários, o Senhor ama aquele que aborrece a Deus, o Senhor ama aquele que pratica toda sorte de iniquidade. Não, irmãos, aí eu estarei acrescentando aqui na palavra desta profecia, aqui, eu estarei acrescentando que o Senhor não falou. O Senhor não disse que ele ama o pecado. Não, o Senhor disse que ele ama o pecador. O pecador que se arrepende, ele ama e salva e leva para o céu. Aleluia, Jesus. Agora, se eu tirar aqui da profecia desse livro, eu tirar aqui, dizendo que o Senhor Jesus não veio salvar, dizendo que o Senhor Jesus não está chegando, dizendo que o Senhor Jesus não está vindo para arrebatar a tua igreja, para levar a tua noiva, dizer aqui que o Senhor Jesus não é o alfa e nem o ômega, ele não é o princípio e o fim. Se eu falar aqui, irmãos, eu estou tirando aqui a palavra, porque é a palavra que garante que o Senhor veio para salvar todo aquele que se havia perdido. O Senhor veio buscar e salvar todos aqueles que haviam perdido. Irmãos, deixa eu ver se eu consigo falar algo para vocês aqui. Irmãos, certo, eu espero que eu consiga. Irmãos, certa feita, como eu pregava o evangelho no passado, antes de vir para a congregação, e lá, irmãos, tinha uma irmã que ela sempre ligava para mim fazer visitas com ela. E ela me chamava, falava, eu não vou fazer visita sem você, eu estou te convidando, te chamando. Aí um dia, irmãos, eu tinha acabado de chegar do meu trabalho, ela ligou para mim e falou assim, eu posso passar aí para nós fazer uma visita para um casal tem 3 crianças? Eu não perguntei quem era, nem quem era. Eu falei, pode vir sim que eu vou com você. Aí ela falou assim, daqui a pouco, daqui meia hora eu tô passando aí com a esposa do Senhor lá, né? Com a esposa e nós estaremos passando aí para te pegar. Eu falei, tudo bem.
Aí me arrumei, tomei um banho, me arrumei, né? Não demorei. E já rapidamente estava no portão esperando ela. Chegou ela e a esposa desse senhor. Aí nós fomos lá, irmãos, para fazer essa visita. Eu não perguntei quem era nem nada. Não perguntei nem quem era a mulher. Chegando lá, entramos na casa, o senhor recebeu a gente com muita alegria. E ele falou assim para mim: irmã, eu estou aqui esperando vocês, para vocês fazerem uma oração para meus 3 filhinhos. Ele tinha um filhinho, irmãos, de 9 anos e mais 2 gêmeos pequenininhos, tinha uns, eu calculo uns 4 aninhos, máximo uns 4 anos. E ali nós começamos ali a orar pelas crianças, ele ficou muito contente. Começamos ali a orar pelas 3 criancinhas. E na hora ali, aquelas 3 criancinhas começou a manifestar aquilo que não provém de Deus. Ele disse assim, a única coisa que ele disse assim, foi assim, quando nós chegamos, falou: essas 3 crianças não conseguem dormir à noite. Porque um acorda, vai na cama do outro, bate no outro, e depois daqui a pouco tá os 3 brigando e não consegue dormir, não consegue mais comer. Eles vão para a escola e não conseguem mais comer. Os professores estão reclamando para nós, dizendo que eles não conseguem comer nada na escola, não se alimenta na escola e nem aqui em casa. Aí eu disse para ele: não precisa o senhor falar mais nada. Posso orar pelas crianças? Pode, irmã, eu chamei vocês aqui. Aí a irmã que estava comigo falou assim: ora você pelas crianças. Comecei a orar pelas crianças. As 2 crianças caíram, irmãos, ali no chão. Nós pegamos as criancinhas, deitamos no sofá. E ali ele começou a chorar, muito preocupado, a esposa também. E aí eu não perguntei quem era aquela pessoa, quem era ele, quem era nada, o nome de ninguém eu perguntei ali. Falei para ele: daqui a pouco o Senhor vai libertar as 3 criancinhas, eles vão passar a dormir, a comer e ter uma vida normal. Ele ficou muito feliz ali. Passou um pouquinho, o Senhor me deu uma revelação e disse: olha, Senhor, Deus me revela assim, que o Senhor, há 10 anos atrás, perdeu tudo que o Senhor tinha. O Senhor me mostra que o Senhor era muito rico mesmo. Muito abastado financeiramente, o Senhor perdeu todas as coisas há exatamente 10 anos atrás. Aí ele deu uma tontura nele, nós sentamos ele no sofá. Aí ele falou assim para mim: verdadeiramente, 10 anos atrás, perdi tudo que eu tinha, eu era realmente muito rico. Aí ele falou assim, ele falou assim: eu servi a Marinha durante muitos anos e aconteceu isso comigo. Aí o Senhor me revelou, disse para a senhora: Deus revela que o Senhor há muito tempo emprestou uma roupa sua, uma roupa de gala, para um amigo seu do trabalho. E esse amigo seu do trabalho usou essa roupa sua. E após ter acontecido assim, a sua vida foi mudando. Ele falou: verdadeiramente, eu emprestei sim uma roupa de gala minha para um amigo meu. Ele falou, na verdade, que eu achava que seria amigo meu. Aí naquele momento eu disse: então, Senhor, mas nós vamos orar pelo Senhor. Ele falou: ora por mim, entra na minha casa ali, ora no meu quarto. Entramos ali para orar, eu e essa irmã. Tudo bem, fizemos isso. As criancinhas foram libertas, ele foi liberto. Mas aí passou uns tempinhos, irmãos, para ser sincera mesmo, vou dizer que é uma realidade. Alguém veio contar para mim que essa irmã que sempre me chamava eu para fazer visitas, depois que a gente fazia oração, que Deus libertava as pessoas, ela ia, eu não vou dizer o nome dela aqui, ela ia até a casa onde nós oramos, e lá ela recebia dinheiro. As pessoas davam dinheiro para ela, dizia que era presentes, e ela aceitava tudo. Inclusive ela estava já para ganhar um carro. Ela tinha dito para mim que esse carro ela estava comprando. Ela falou para mim: eu estou comprando um carro e ora por mim, para mim terminar de comprar, para mim terminar de ter o dinheiro, juntar o dinheiro para comprar esse carro, né? E eu ali, acreditando que ela ia comprar um carro, ela falou um carro para mim fazer visitas, e eu acreditando que ela ia comprar o carro, eu orei a Deus, falei: Senhor, prepara esse carro para ela, que é para fazer visitas, né? E aí
Depois passou um tempinho, alguém veio, também não vou dizer o nome, falou para mim, falou assim, olha irmã, todas as vezes que a irmã vai orar, ela gosta que a irmã vai orar com ela, porque na verdade ela fala que Deus usa muito a irmã e que as pessoas todas são libertas. Então ela não vai sem a irmã de jeito nenhum. Mas só que tem uma coisa que a irmã não sabe. Depois que vocês vão orar, ela passa um tempo, ela vai lá receber presente, dinheiro. Aí eu disse para essa outra pessoa, olha, então eu não vou mais. Por quê? Se eu tiver dia, eu vou sozinha, porque o Senhor não manda, o Senhor não quer que nós cobramos nada de ninguém para orar, para Deus libertar alguém. Eu falei dessa forma, ela está fazendo igual o servo ali do profeta, quando ele chegou e o profeta de Deus ali orou a Deus, Deus curou Naamã. E ali, Deus curando ele, depois o servo ali dele, do profeta, chegou e falou, olha, meu senhor está pedindo as dádivas que o senhor ofertou para ele, o ouro e a prata. E eu vim aqui buscar porque o meu servo pediu para vir buscar. E não era, irmãos, não era. Geazi, ele falou algo que não era verdadeiro. Só que quando ele chegou até a casa do profeta, o profeta disse para ele assim, disse para ele, olha Geazi, onde você foi? E ele falou, teu servo não foi a lugar nenhum, nem aqui, nem num lugar e nem em outro. Ele falou, foi, porque porventura meu coração não fosse contigo. Aí ele disse assim, portanto, você foi atrás de Naamã para buscar ouro e prata e falou que ainda era no meu nome, que eu mandei buscar. Mas agora fica para ti o ouro e a prata, os vestidos preciosos e todas as riquezas que ele te deu. Fica para ti, mas também fica para ti a lepra dele. Aleluia. E naquele momento, Geazi já ficou leproso para o resto da vida. Por quê? Porque teve a cobiça em cima das coisas que o próprio profeta rejeitou. Porque aquele que é de Deus, ele não quer, ele rejeita. Aquele que é de Deus, ele não aceita dinheiro, dádivas, nem presentes para trazer uma palavra para alguém. Nem para pregoar o evangelho de Cristo, e nem para orar por um enfermo. Depois daqueles dias que eu fiquei sabendo dessa forma, que em todos os lugares ela ia depois de volta para receber dinheiro. E até esse carro que ela disse que ia comprar, ela não ia comprar, ele ia ganhar o carro de um empresário. O empresário, é tão verídico aqui o que eu estou aqui trazendo, que se ela ouvir esse vídeo aqui, ela vai saber que é ela, porque é ela sim. E o empresário ia dar para ela esse carro de presente, porque ela orou, ela tinha ido, ela tinha me chamado para ir orar por esse empresário, porque esse empresário estava ficando pobre, estava perdendo tudo. Aconteceu algo que de repente ele estava perdendo todas as lojas dele e não tinha como resolver esse problema. Ela tinha me chamado para orar. Mas quando ela me chamou para orar por esse empresário, eu já estava sabendo que ela passava em todos os lugares que nós íamos, eu e ela, e depois recebia dádivas e presentes. E não é dessa forma que faz. O verdadeiro de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele não cobra nem para pregar. Eu estou aqui, nunca cobrei para pregar, jamais vou cobrar para pregar o que o Senhor me deu. O Senhor disse para mim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então quando eu coloco a minha mão sobre algum enfermo, é porque eu já recebi a ordenança do Senhor.
porque eu já recebi a ordem de Deus para impor a mão sobre os enfermos. Porque o Senhor diz: eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião. Mas nós temos que fazer as coisas para Deus de um livre e sincero coração. Nós não podemos fazer algo para Deus, orar por uma pessoa enferma. Deus fez a obra, Deus curou. Como Deus curou Naamã, e o profeta de Deus não recebeu nada em troca. Porque aquele que é de Deus, ele não recebe nada em troca. Aleluia, Jesus. E portanto eu venho dizer para todos vocês que daquele dia em diante nunca mais eu fui. Ela continuou me chamando. Depois eu fiquei sabendo que ela acabou indo, ela foi, porque eu não fui com ela. E esse empresário disse que ia dar para ela um carro, só que ela disse para mim que estava juntando de moeda em moeda para comprar um carro. Que precisaria que Deus abençoasse ela, porque ela estava juntando dinheiro para comprar um carro. Mas ela mentiu. Ela mentiu da mesma forma que Safira mentiu. Ela mentiu da mesma forma ali que eles mentiram, que o casal mentiu. Da mesma forma ali, ela mentiu também. Ela mentiu com o Espírito Santo. Por quê? Porque ela mentiu, ela falou para mim dessa forma, para me orar por ela, e eu orei. Eu cheguei a orar. Eu orei porque eu acreditei que ela estava juntando sim. O Senhor não me mostrou, Ele não me revelou para mim que ela não estava juntando nada. Eu simplesmente acreditei e orei por ela ter uma situação muito difícil. Ela tem uma situação assim financeira muito difícil. Aí eu acreditei que ela estava juntando ali. Mas ela fez igual Ananias e Safira, não fez diferente em nada. Ananias e Safira vendeu a herdade e depois, quando chegou até a Pedro, para dar ali uma parte ali nas mãos de Pedro, primeiro chegou Ananias e ali ele disse que vendeu por um tanto que não foi, vendeu por muito mais. Diz que vendeu por tanto ali e deu a Pedro ali. Portanto, o que aconteceu? Pedro disse para ele: portanto, mentiste para o Espírito Santo, portanto, tu morrerás. Ele caiu e morreu. Aí chega a esposa dele cheia de mentira, porque o pai da mentira é o diabo, irmãos. A mentira é filha do diabo. E ali ela chegou também ali, com aquele sorriso mentiroso até Pedro, pensando que engana o servo de Deus. Porém eu venho dizer que quem tem o Espírito Santo de Deus, ninguém consegue enganar ele. Quem tem o Espírito de Deus não se engana. Glória a Deus. O Senhor não tinha me revelado, porque o Senhor já ia me revelar. Após essa pessoa vir contar para mim, porque essa pessoa sabia, conhecia que era dessa forma que ela trabalhava. E não ficou escondido, porque o Senhor fala que nada fica escondido. A mentira não fica escondida. Ela pode ficar escondida por um pouquinho de tempo. Por um tempinho bem pequeno, ela pode ficar escondida pela permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Depois Deus enviou alguém para me dizer: a irmã vai com ela fala para todas as pessoas que gostam de ir com a irmã, porque a irmã ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, são libertas. E aí, ela não é muito de orar. Inclusive, irmãos, quando eu ia, uma coisa aqui falando humildemente diante de Deus, não é por exaltação minha, mas é pela verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade que vos libertará? É Cristo. Conhece a Jesus Cristo que Ele vai te libertar. Jesus Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Então, a verdade é verdade. Quando eu ia com ela assim, eu não entendia por quê. Ela falava, tudo bem, ela me chamava. Queria que eu fosse, mas chegando lá ela dizia assim, a irmã que vai orar, tá? É a irmã que vai orar. Eu dizia para ela, não, a irmã ora. Quantas vezes que eu disse para ela, não, ora, agora ora. Depois eu oro, ora primeiro, ora. Ela não orava, ela falava, não, a irmã ora primeiro. E aí com isso aí acontecia que eu orava, depois terminava, nós vinhamos embora e sempre ficava assim. Mas eu não estava compreendendo assim, porque fazia assim, irmãos. Mas quando alguém, o Senhor me mandou que alguém viesse me contar por quê. Porque nada fica escondido, pode ficar um pouquinho só. Pode ficar um segundo escondido. Mas depois o Senhor revela, de uma forma ou de outra ele revela. E aí o que aconteceu? E aí eu fiquei sabendo, não fui mais. Eu falei para mim mesma, eu prefiro ir sozinha. Porque se eu for sozinha orar por uma pessoa, eu vou orar. Quem vai operar é Deus. Eu não salvo ninguém, não curo ninguém, não liberto ninguém. Mas quem vai operar é Deus. Só que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Deus fazer oração por alguém. Eu vou em nome do Senhor fazer oração, orar por alguém. Se Deus quiser libertar, será liberto. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, portanto, eu coloquei assim, eu pensei, não vou mais. Eu vou sozinha, porque eu indo sozinha, eu não recebo dádiva de ninguém. Eu indo sozinha, eu não aceito nada, eu não aceito nem ouro nem prata. Eu não aceito moeda de troca, eu não aceito, porque a palavra de Deus não pode ser barganhada por dinheiro. A palavra santa de Deus, a operação divina, não é barganhada por dinheiro. Não se pode trocar por dinheiro. A palavra de Deus, a cura divina, quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus. O servo de Deus vai apenas orar em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus quiser operar, ele opera. Porque ele faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. E ninguém pode com Deus. Ninguém consegue entender. Vamos apregoando a palavra de Deus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí temos que fazer. Agora, tentar adivinhar, adivinhação não pertence a Deus. Tentar adivinhar o projeto de Deus, o propósito de Deus, nós não podemos. Então, nós não podemos cobrar nada que Deus faz. Se Deus usa um servo dele, não podemos cobrar. A palavra que o Senhor traz neste momento é essa. Fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo vídeo.